Muitas pessoas sofrem de racismo até mesmo nos dias atuais. Homens e mulheres sofrem muito com esse preconceito racial, como por exemplo a violência física ou verbal, causando uma exclusão social. Como exemplo, elas não conseguem empregos ou estudos. Racismo. Vamos falar sobre isso? O tema do racismo sempre incomodou muita gente. Por séculos, o Brasil se calou sobre o assunto, acreditando não ser este um problema da sociedade brasileira. Por muito tempo, os livros de história negaram a participação de negros africanos, indígenas, ciganos e seus descendentes na construção de nossa sociedade. A consequência disso aparece na forma de como negros e negras foram tratados, considerados incapazes e inferiores, sendo hostilizados por seus traços físicos e sua cor. Hoje, o silêncio se quebrou. Vemos casos e mais casos de racismo noticiados, onde vítimas são artistas, são jogadores de futebol, são moradores de comunidade e pessoas comuns como você. E aí você pergunta, por que aumentou tanto a ocorrência desses atos? Será que estão criando racismo no Brasil? A resposta é não. Isso sempre ocorreu e com a mesma frequência de agora. A diferença é que hoje temos mais meios de comunicação e as notícias circulam em uma velocidade incrível, o que nos permite ver, com os próprios olhos, a violência cotidiana motivada pelo racismo. Basta um clique e todo mundo fica sabendo. O caso vira notícia, gera polêmica e má informação. Pois é, muita gente aderindo à moda do politicamente correto, declara apoio às vítimas de preconceito e tenta criar campanhas que nem sempre tem um ponto de vista que nos ajuda a encarar o problema. E isso confunde muita gente. Confunde quando surgem hashtags e virais que, ao invés de questionar o racismo, usam símbolos racistas, reforçando ainda mais a ideia de inferioridade. Piadas sobre cabelo crespo, artistas brancos pintados de preto, imagens que associem o negro a animais. Isso definitivamente não nos ajuda. Precisamos avançar. E para isso é importante que você fale e ouça. Fale sobre isso com seus amigos, sua família. Já que o assunto está aí, não fuja, não finja que não é com você. Seja você de qualquer etnia. Escute o que os outros pensam e fale seu ponto de vista. Pergunte, questione, tenha dúvidas. Quanto mais falarmos sobre o racismo, mais fácil será erradicá-lo. E se ainda é algo que lhe incomoda, acredite, é porque o problema ainda existe. E o problema é sério. O racismo mata todos os dias. E quando você se cala, está colaborando com isso. Existem várias formas de combate à discriminação racial. E a primeira delas é encará-la de frente. Outra maneira é denunciar qualquer ato de violência, seja ela física ou verbal, com conotações racistas. Vá até a delegacia mais próxima e exija que a sua denúncia seja registrada como racismo. Assim, dando um passo de cada vez, vamos construindo um país mais consciente de seus desafios e verdadeiramente disposto a mudar sua realidade. Racismo. Fale mais sobre isso. Constata-se que o preconceito racial surge com a colonização europeia, onde tomam posse do continente africano e asiático, utilizando as terras e escravizando a população. Knox utilizou a tese em seu livro que as etnias foram feitas para lutar, e que as raças superiores, que seriam os brancos, iriam dominar as raças inferiores, negros, indígenas e orientais. Darwin constatou que a evolução das espécies teria acontecido da mesma forma em nós humanos, onde a raça humana teria começado na África e foi evoluindo até o homem branco, forte, inteligente e britânico. Mesmo após muitos anos de pesquisa e comprovações que a evolução racial não existe, continua impregnado na sociedade o preconceito racial. Ainda hoje, o negro sofre de forma acentuada o racismo no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências Sociais, a cada 23 minutos um negro morre. Isso se deve ao fato porque ainda hoje o racismo está enraizado na nossa cultura, onde associamos o negro ao perigo. É fácil enxergarmos várias cenas no nosso cotidiano que presenciam o racismo,
como, por exemplo, trocar de calçada quando vê um negro, ou até mesmo não sentar ao lado de um negro. Isso é uma forma de racismo. Ou um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é um casal negro que estava andando com uma criança branca e uma senhora foi questioná-los. Eu tô sendo acusado aqui. Deixa que eu explico, eu tô mais calma, segura ele. O que acontece? Nós viemos fazer compra. Todo mundo tá estranhando, ele negro, eu negra, com a criança clara. E eu perguntei assim, você é paulista? Porque nós somos vizinhos há menos de um mês. A avó deixou ele vir fazer compra com a gente. A mulher veio toda alteradinha, fazendo a gente passar vergonha, achando que a gente estava sequestrando a criança. Agora, quer ir lá na casa? É lá em Santo Aleixo. O menino só de lá em Santo Aleixo, moro com ela, casado, tem documento de tudo. Agora essa deixando de tomar conta da vida dela, tá tomando conta da vida dos outros, rapaz. Agora eu sabe o que eu vou fazer? Tudo bem. Vou perder meu dia de trabalho e vou pro fórum amanhã. Deixa ela falar. Aí passaram aqui falando. Liga pra avó dele. Eu não posso ligar do meu. Você já veio aqui na casa? O que aconteceu? Achei estranho. Olha, não é preconceito. Achei estranho. Fiquei aqui na frente, fiquei aqui na frente. O garoto falou, não, eles moram em Santo Aleixo. O cara tá ali falando que eles moram em Santo Aleixo. Tudo bem, aí a menina foi, poder vir aqui, não apareceu não sei o quê. Eles estavam no caixa. Eu só perguntei a ela, falei com o menino assim, vem cá, e o menino todo apavorado. Não vou não, vou apavorar. Aí eu fiquei naquela, das minhas duas filhas, eu fiquei perguntando, vem cá, você conhece? Não, você não perguntou assim. Tudo bem, se eu não perguntei, pode ter sido alterado. Falei algo porque estava muito... O racismo está presente em todos os níveis sociais, como por exemplo, o jogador Aranha, que durante uma partida foi vítima do racismo pelos torcedores. Na muretinha ali, como se fossem saltar e vir para cima, e eu estava preparado. Para quê? Porque ideia viesse. Você achou que eles fossem te atacar? Sim, por que não? A raiva que eles estavam, porque eles ficaram mais nervosos, porque eles acharam que, como a maioria faz, como eu mesmo já fiz várias vezes ali, até mesmo ano passado, a gente escuta e finge que não ouve. Na quinta-feira, Aranha não fingiu. E aí quando eles começaram a emitir som de macaco, aí eu não tive dúvida, aí eu não aguentei. Vou ter que estourar agora, não tem jeito. Porque às vezes a gente tem que dar uma de louco, como a gente fala. Senão ninguém presta atenção, ninguém te escuta. Você já tinha passado por essa situação? Centenas, milhares de vezes. No futebol isso, infelizmente, é normal. Aranha diz que o problema é de todos. Sempre quando acontece de briga no estádio, esse negócio de racismo, de vandalismo, aí a gente costuma dizer, os clubes e todo mundo costuma dizer, não são os torcedores, é a minoria. Mas a minoria manda, né? Se tinha 2.000 pessoas ali atrás e 5 estavam tomando essa atitude, por que as outras pessoas não cobraram delas uma postura melhor? O Grêmio, que ainda pode ser punido até com a exclusão da Copa do Brasil, identificou 5 agressores até agora. Patrícia Moreira acabou se tornando um símbolo deles. O que você achou dessa moça? Quando você viu ela falando macaco e aquela imagem bem fechada nela? Eu tenho dó dela, como ser humano e pelas consequências. Patrícia perdeu o emprego. A casa dela foi apedrejada e ela deve depor amanhã na polícia de Porto Alegre. No filme Quase Dois Irmãos, essa forma de racismo também é muito acentuada, quando em determinada parte do filme, os presos eles são divididos em presos políticos, brancos e presos comuns, que são os negros. Isso mostra de forma explícita a nossa sociedade, onde que ainda assim, em qualquer parte, somos divididos, como brancos e negros, e os negros sempre desfavoráveis e sofrendo esse racismo. Atenção, familiares presos políticos para a direita, comum para a esquerda. Mas que história é essa, gente? Que novidade é essa? Minha senhora,
Familiares de presos políticos para a direita, comum para a esquerda. Vou ficar com a Dona Rosa. Não, Dona Helena, vamos. Não vou. Não, o que é isso? Que história é essa? Não Dona vem cá, Rosa, vai lá, vai ficar tudo Vou bem. ficar Vem. Calma, Calma, por quê? Poxa, a senhora não sabe o que é preciso, é uma questão de segurança deles. Se vocês continuarem com essas questões de segurança, vocês vão acabar iguaizinhos aos militares. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Social e pelo Senado brasileiro, 56% dos brasileiros ainda se chocam mais com a morte de um branco do que de um negro. Sabemos que a força laboral brasileira é majoritariamente formada por negros. Contudo, esses números não se repetem ao se constatar que as melhores bonificações são destinadas àqueles de origem branca. De acordo com dados do IBGE, vemos que apenas 12,8% dos negros entre 18 e 24 anos chegaram ao nível superior. Veja ao seu redor quantos negros você encontra em sua sala de aula na faculdade e em seu ambiente de trabalho. Esses números representam um aumento de 7% desde a implementação de inúmeras ações afirmativas. Embora tais dados tenham representado um aumento do número de negros cursando o nível superior, eles não vêm a retratar a realidade que é vista na sociedade brasileira. A maior faixa étnica de nosso país não consegue efetivamente galgar vaga nas instituições de ensino superior. A mera libertação dos escravos, sem o cuidado de inseri-los na sociedade como livres, resultou nos alarmantes dados que foram citados. Aqueles que de fato conseguem atingir as devidas qualificações educacionais e profissionais ainda necessitam provar aos seus iguais e superiores as qualidades que os tornam merecedores da sua posição. No filme Homens de Honra, o protagonista teve que demonstrar em juízo a sua capacidade de romper barreiras para que viesse a alcançar o cargo almejado. A luta por um sonho, a busca por um ideal. Karl Brashear. O amor pelo mergulho já nasceu na infância. Em seguida veio o desejo de fazer desse amor uma profissão. Entrou para a Marinha Americana aos 17 anos. Foi trabalhar como cozinheiro, a única atividade permitida para negros na época. Mas a certeza do seu talento fez com que ele quebrasse todas as regras. O capitão quer que volte pro barco agora. Agora deem as boas-vindas ao primeiro aluno negro da Escola de Mergulho de Bayonne, o segundo contramestre, segunda classe, Karl Brashear. Tanto faz se eu ajudar ou não. Você vai ser reprovado. Não vou, não. Eu não posso. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Plataforma de mergulho, chefe Sanders. Chefe Sanders, todos os cozinheiros e engraxates deste campo estão dispostos a se candidatar a uma proeza destas. Só o trago à superfície quando ele parar de se mexer, ouviu bem? Ele está quase morrendo, senhor. Só quando ele parar de se mexer. Após vencer o preconceito, Karl conclui o curso de mergulhadores em 1954.
Sua perna foi amputada após grave ferimento sofrido em uma operação de resgate. O que parecia o fim, na verdade, foi a maior demonstração da garra de Brashear. Este é o mais novo escafandro para mergulho. Ele pesa 132 quilos. E os que desejarem vesti-lo antes mesmo de iniciarem curso de mergulho deverão ser capazes de dar 12 passos. Prepare seu equipamento e aproxime-se da borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droga, cozinheiro! Eu quero 12 passos! 9, 10, 11. Agora apresente dessa linha, cozinheiro! Descansar. E nesse momento, mais uma vez, ele imprime a sua vitória. E finalmente se torna o primeiro negro a ser mergulhador-chefe da história da Marinha Americana. Força e determinação. A marca de Carl Brashear. Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a alternativa dos fortes. A incidência do racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele não deixa de existir. E o grande impasse para a solução desse problema está no ponto dimensional do preconceito, o que nos leva a questionar como se daria essa prática sem a consciência racial. Racismo é a convicção de que existe uma relação entre as características físicas, como a cor da pele, e determinados traços de caráter e inteligência. Valorizar as diferenças características reais ou imaginárias entre homens. O racismo subentende ou afirma que existem raças puras, que essas são superiores às demais. Mas os resultados das lutas contra o preconceito e a favor da igualdade não são manifestos nos dias atuais. Contudo, deve-se haver uma conscientização de que o racismo está enraizado na nossa sociedade e que é necessário promover uma luta pela igualdade todos os dias. Racismo é crime, e a Lei CAO, oficialmente a Lei 7.716, diz que racismo é crime inafiançável. Denuncie.